Olá, tudo bem? O cenário hoje está um pouco diferente, né? Queria fazer um vídeo aqui aleatório. Enquanto eu estou aqui no carro esperando resolver alguma situação, resolvi fazer um vídeo aqui aleatório. Estava lendo a epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto e Paulo ele vai tentar estabelecer ali, né? Ele vai lutar de forma apologética contra a alguns que estavam tentando derrubar um princípio, uma doutrina tão forte, que é a doutrina da ressurreição. E quando a gente olha ali no capítulo de número 15, né, de 1 Coríntios, a gente vai ver que Paulo ele vai trabalhar dentro de todo aquele capítulo. Paulo vai trabalhar tratando, né, de forma apologética acerca dessa doutrina da ressurreição. E a doutrina da ressurreição é algo muito lindo, né? Porque essa é a nossa esperança, né? A ressurreição. Assim como Cristo foi a primícia dos que dormem, né? Assim também nós temos esperança e cremos que nós também iremos ressuscitar naquele grande dia. E algumas informações que a gente precisa destacar, por exemplo, a igreja que estava em Corinto, né? Corinto, que ficava em Acaia que hoje é a atual Grécia, Grécia que superou Atenas em fama, em dinheiro, uma cidade que muito recurso, uma cidade que estava no meio dos trâmites ali, toda aquela riqueza que vinha por via marítimas, né, tinha que passar pela Grécia ali, para ser distribuída, para ser comercializada. Então estava num lugar estratégico, estava num lugar bom. E Paulo ele vai trabalhar com algumas coisas que estavam acontecendo dentro daquela igreja. Não é uma igreja muito grande, né? A gente vê isso aí bem claro, até levando em consideração que no princípio a igreja ela tinha esse hábito de se reunir nas casas e tudo mais, mas ali mesmo os irmãos de Corinto ali não é um público muito grande. E eles, quando a gente fala referente a dons espirituais, os dons fluíam de forma notória dentro daquela igreja. E Paulo repreende eles, né? Paulo ele começa a tratar sobre um problema de partidarismo. Já tinham pessoas dentro da igreja, lá na igreja primitiva, que já fazia suas panelinhas, seus grupinhos, né? A ponto de dizer assim, uns falavam eu sou de Pedro, outros falavam eu sou de Apolo, e tinha aqueles também que se diziam ser de Cristo também, né? E Paulo ele vai resolver essa situação. Paulo vai tratar com isso daí. Paulo vai tratar com outra situação, como por exemplo, uma prática que estava concedendo à igreja, que eles estavam aceitando um pecado tão terrível, né? Filho que se envolvia com a sua própria mãe, né? E Paulo ele vai trabalhar isso aí. E a igreja de Corinto, uma igreja tão espiritual, fluía nos dons e estavam aceitando esses tipos de coisa. E Paulo ele vai começar a trabalhar para tentar colocar, né, os irmãos de Corinto ali dentro deste propósito. E a gente vê eles trabalhando, né, com essa forma tão ferrenha, Paulo trabalhando de forma tão ferrenha para que eles possam. E Paulo atacou também algumas heresias que estavam surgindo dentro da igreja, como por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição, mas tinha aquele grupo que se batizavam pelos mortos, né? No versículo 30, no versículo 28, no versículo 30, Paulo vai estar dizendo sobre isso daí. Aqueles que se batizavam pelos mortos. Aí Paulo vai falar assim, então é em vão que vocês estão fazendo aí, se vocês não crêem na ressurreição, por que vocês estão se batizando pelos mortos, né? Já que vocês não creem na ressurreição, então que valia tem isso daí? E aí Paulo vai argumentar, ele vai falar assim, então todo o nosso trabalho aqui é em vão, tudo que nós fazemos é em vão, se a gente for ver por esse lado. E ele fala assim, então comamos e bebamos porque amanhã morreremos. No versículo 33, se não me falha a memória, Paulo está trazendo essa ironia justamente para afrontar essa heresia que estava surgindo no meio da igreja. Aí Paulo vai dar algumas referências. Paulo vai falar assim, olha, então foi em vão que eu lutei contra bestas, feras aqui, né, na Grécia. E Paulo vai trazer toda essa informação justamente para derrubar essa heresia que estava surgindo, né? Eu acho interessante essa forma que Paulo tinha, né? Essa forma de defensor da fé, esse lado apologético dele, que ele combatia de forma feroz contra
essas heresias, contra esses falsos mestres. A gente vê também em outras cartas, né, a Timóteo, a Tito, ele aconselhando, ele ensinando, encorajando para que eles possam lutar contra esses falsos mestres. Algo que nós precisamos praticar muito nos dias de hoje, para que nós não venhamos cair em heresias, ser levado por qualquer vento de doutrina, mas permanecer firme, né, no fundamento que é a palavra de Deus, que é estabelecido pelos ensinos dos profetas, pelos ensinos dos apóstolos, né, e que hoje nós trazemos aí um ensinamento apostólico, né. E isso é interessante. Eu falei, vou fazer esse vídeo aí, né, compartilhar com os irmãos algumas informações, e vou fazer mais alguns pedacinhos aí falando um pouco sobre esse capítulo de número 15 de 1 Coríntios, tá bom? Deus abençoe tua vida.